Tema de hoje: diferença entre TDAH e autismo. Como identificar? São condições que são muitas vezes confundidas por algumas pessoas. E nós também podemos ter as duas condições em uma pessoa só. Então, é possível que uma pessoa seja autista e também seja TDAH. Lembrando que o diagnóstico de autismo, ele sempre vai vir em primeiro lugar. Ele é o diagnóstico principal. E a condição de TDAH vai vir como diagnóstico secundário, ou seja, como comorbidade. Na pessoa adulta, o diagnóstico de autismo ou de TDAH, geralmente ele não vem sozinho. Ele vai vir acompanhado de outras condições. Por que isso acontece, Patrícia? Explica pra gente. Por não ter descoberto antes a sua condição, você foi acumulando prejuízos ao longo da vida. Olha a diferença para uma criança autista diagnosticada, que passa a ter acesso a terapias, a monitor na escola, tem ali acesso a TO que vai ajudar nos comportamentos repetitivos. A pessoa com diagnóstico, ela tem possibilidades de tratamento. Enquanto a que passou batido, porque às vezes era inteligente demais, não dava trabalho, tinha um bom desempenho escolar. Essa criança, por sua vez, vai ter que lidar com as dificuldades do transtorno sem recursos para isso. Vai ter que se virar sozinha. Vai ter que aprender como funcionam as regras sociais, sem ao menos isso ser dito. A partir do momento que não se tem um tratamento, que não tem um suporte adequado, essa pessoa ela vai começar a desenvolver prejuízos. Esses prejuízos são sintomas e sinais de outros transtornos. Então, por exemplo, na vida adulta, quando você é diagnosticada com autismo, pode ser que exista uma comorbidade em TDAH, em ansiedade e em depressão. Nossa, Patrícia, isso significa que a pessoa possui 4 transtornos? Na verdade, não. Existe um diagnóstico principal, que é o autismo, e os outros, eles são associados como comorbidades. Por falta de tratamento, você foi desenvolvendo sintomas e sinais de outros transtornos. Então, uma criança muito inteligente que se destaca academicamente, ela pode camuflar, mascarar os sintomas aí do autismo ou do TDAH. É muito comum que a criança TDAH, a menina principalmente, que vai ter mais ali o perfil desatento, ela tá ali em sala de aula, escrevendo no caderno, rabiscando e tudo mais. A professora fala: por que você não é igual a fulaninha? Olha só como é que a fulaninha presta atenção na aula. Olha só como ela se dedica. Aí quando você pega o caderno da fulaninha, tá lá desenho, rabisco, coração, sol. Tipo, nem é a matéria. Mas, por ela estar quietinha, no mundinho dela, fazendo ali um rabisco para tentar se manter no momento presente, passa-se a ideia de que, uma criança comportada, quietinha, que não dá trabalho. Mas se o olhar não estiver atento a essas necessidades, se torna um adulto cheio de prejuízos. Como ter e receber o diagnóstico de TDAH? Josiane já quer ir direto à fonte aqui. Então tá, Patrícia, eu desconfio, eu tenho alguns sintomas, algumas características aí de TDAH. Como que eu recebo o diagnóstico? Qual que é o caminho? De que forma que isso é feito? Vou ensinar para vocês aqui a maneira mais assertiva de você chegar até o diagnóstico. Existem várias fontes, mas se você seguir esse passo a passo e você encontrar na sua trajetória bons profissionais, o seu diagnóstico ele é mais efetivo, ele acontece de forma mais rápida. Você não fica dando tantas voltas. A gente entende que esse diagnóstico ele é feito de forma conjunta. Não necessariamente um médico poderia atribuir esse diagnóstico? Sim, mas um bom profissional atualizado, ele vai pedir ali uma ajuda para outros profissionais. Então, o primeiro passo é busque por um médico que seja neurologista ou psiquiatra. Quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento,
estamos dizendo aí TDAH e TEA, o mais recomendado é que você busque por um neurologista, porque é o profissional que estuda mais sobre as funções cerebrais. Tá? Então, ele vai entender mais sobre a condição de TDAH e de autismo. Não que o psiquiatra não entenda, porque entende. Porém, o psiquiatra ele vai estudar transtornos no geral, enquanto o neurologista ele está mais atento às funções neurais. Certo? Procurou um neurologista, você vai fazer o quê? Toda aquela parte clínica de check-up, exames de sangue, laboratoriais, exames de imagem, ressonância magnética, tomografia. Então, depende da conduta do neurologista, o que ele vai pedir, o que ele vai solicitar, às vezes com contraste ou não, para entender se tem alguma questão cerebral que justifique os sintomas de TDAH. Às vezes ele entende que é uma questão fisiológica e não necessariamente ali um transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, vocês sabiam que crianças que sofrem acidentes onde elas lesionam o córtex pré-frontal, essa área aqui da frente do cérebro, essas crianças elas podem começar a apresentar características de TDAH porque essa parte do cérebro foi lesionada? E é por isso que o neurologista ele vai pedir ali uma ressonância, uma tomografia, ele quer ver como é que está o seu funcionamento cerebral. Isso ajuda também para o diagnóstico. E ao final desse processo, você vai ter um laudo bem detalhado sobre como é o seu funcionamento. Inclusive, até características da sua personalidade a gente avalia nesse processo. E você vai sair dali muito esclarecido da sua condição, das suas dificuldades, das suas defasagens que a gente consegue avaliar. Inclusive, vocês sabiam que a gente tem aí o treino cognitivo? Pessoas com TDAH com um déficit muito grande na atenção pode continuar o tratamento com o neuropsicólogo para poder fazer o treino cognitivo e melhorar as funções executivas, por exemplo. O Henrique perguntou, para passar no neuro, preciso pedir ao médico primeiro uma ficha, um pedido com a assinatura dele? Henrique, vai depender de como você vai fazer esse processo. Geralmente, se esse processo for feito através do plano de saúde, você vai ter que passar primeiro pelo médico da família, vai ter que explicar qual é a condição. Aí esse médico da família vai te encaminhar para o neurologista. Agora, se essa investigação for feita de forma particular, aí você já pode procurar direto um neurologista. Você não precisa de um encaminhamento para marcar um neurologista, tá? Vai depender do formato do seu plano. A gente sabe que tem planos de saúde que exigem que você passe primeiro por um clínico e esse clínico te dê a guia para você ir para o neurologista. Tá bom? Então depende do plano que você tem. Plano de saúde. Por exemplo, eu conheço pessoas buscando esse diagnóstico através do cartão de todos lá, da Clínica Amor Saúde. Aí a gente não precisa de um encaminhamento. Você não precisa passar primeiro por um clínico geral. Você já pode marcar direto o neurologista. A advogada perguntou uma dúvida. O médico colocou a CIDS, mas não colocou o nível do autismo no laudo. Tem problema? O nível do autismo ajuda a gente a entender o quão aquela pessoa precisa de suporte. Então, por exemplo, se for uma criança, é interessante vir descrito o nível do autismo para entender que direitos que essa criança vai precisar no ambiente escolar, por exemplo. Nas terapias também. Isso ajuda a psicóloga, a TO, os outros profissionais, a psicopedagoga, a entender quais são as necessidades dessa criança e a fazer intervenções de acordo com as necessidades. Mas a critério de benefícios, a questão do nível de suporte não influencia, não. Por exemplo, às vezes ele já deixou claro em uma conversa com você qual é o nível de suporte, mas ali no relatório ele não colocou. Não tem problema. Aí quando você procurar esses profissionais, você explica qual que é o nível de suporte.
A Angélica perguntou: a forma espelhada da escrita, atraso de fala e seletividade alimentar, sensibilidade, pode ser autismo? Angélica, são características. Vamos pensar nessa escrita espelhada? Porque, por exemplo, o meu filho, ele tá com 5 anos. Teoricamente, ele nem estaria na fase da alfabetização ainda. Ele tem escrita espelhada. Para a fase de desenvolvimento dele, é totalmente esperado a escrita espelhada. E essa escrita espelhada, se eu não me engano, a gente precisa olhar aí com alguma psicopedagoga, eu acho que até os 8 anos de idade é esperado. Para além dos 8 anos, associado a outras características como a Angélica trouxe pra gente, é necessário fazer uma investigação mais a fundo para poder entender se pode ser autismo ou não, tá? Porque você trouxe outros elementos importantes. Ah, a Regi tá aqui. Obrigada, Regi. Até os 7 anos, gente. Até os 7 anos, a escrita espelhada é esperada. Ged, oi, por que o autismo é confundido com esquizofrenia? Ged, por um contexto histórico. Vamos elaborar melhor isso? Antigamente, a gente não tinha o autismo nível 1 de suporte. A gente tinha a síndrome de Asperger. Já ouviram falar na síndrome de Asperger? E antes disso, a gente não tinha um entendimento de nada relacionado ao autismo. Essas pessoas, elas eram associadas à loucura. Muitas vezes elas eram hospitalizadas, internadas em hospitais psiquiátricos, porque a sociedade não sabia como lidar com elas. Então pensa só, uma pessoa antigamente, lá na década de 80 ou até antes disso, no nível 2 ou 3 de suporte, ela era vista pela sociedade como alguém num quadro de demência, como uma pessoa esquizofrênica, alguém agressiva, disfuncional, porque os estudos ainda não tinham evoluído para a gente entender as características dessas pessoas. Então, por uma questão de preconceito, por falta de informação, ciência não estava tão evoluída assim com relação aos transtornos mentais, a gente acabava tendo pessoas autistas sendo diagnosticadas de forma incorreta como sendo esquizofrênicas. Então, a sociedade acabava encontrando uma forma de conter o autista por não conseguir ajudá-lo. Quando a criança engole a letra e isso persiste na vida adulta, como proceder? Denis, a gente precisa avaliar e tentar entender se esse engolir a letra pode ser uma dislexia. Se for um quadro de dislexia, essa pessoa vai ter que fazer um tratamento ali com uma psicopedagoga para poder encontrar formas ali de melhorar o aprendizado. Tá bom? Porque isso traz prejuízos para a pessoa, né? Quando ela engole uma letra. Escreve faltando R, por exemplo, é muito comum. Ou confunde alguma letra com outra. Isso vai trazer impactos na vida adulta no contexto universitário, por exemplo, na hora dessa pessoa escrever o TCC. Na hora de fazer ali um trabalho acadêmico. E aí o professor vai ficar fazendo correção de erros ortográficos. Isso pode influenciar na nota. Pode prejudicar também na redação do Enem. Então pensa só, essa pessoa ela precisa de suporte, ela vai precisar ali de um acompanhamento com uma psicopedagoga para desenvolver estratégias de aprendizagem e entender as regrinhas, quando utilizar. Aí, ó, a Regi trouxe pra gente, pode ser disgrafia também. Bom ponto, Regi, bom ponto. Qual tipo de exame para saber se tem TDAH? O user perguntou. User, geralmente os profissionais vão pedir exames clínicos para entender se não é falta de vitamina, se não é deficiência hormonal. Vai pedir também exames de imagem para entender se não é algum trauma sofrido no cérebro. E vai ser solicitado também a avaliação neuropsicológica. Essa avaliação neuropsicológica é feita com um psicólogo com formação em neuropsicologia, que são os testes, as entrevistas, os inventários. Elisângela perguntou, o neuropsicóloga pode descobrir o autismo?
Sim, Elisângela. A gente faz testagens para poder descobrir a condição de autismo. Particular é melhor? E o meu objetivo é para ver mesmo se eu tenho alguma coisa, diagnóstico completo. Henrique, não vou dizer que é o melhor. O que eu vou dizer? Depende da sua condição. A gente tem profissionais aí em plano de saúde que vão fazer muito bem esse trabalho. Tem pessoas que não vão conseguir fazer essa investigação via particular por questões financeiras e vai precisar solicitar o SUS. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele funciona muito bem em algumas esferas. Então, assim, depende. Como é a sua condição financeira? Você conseguiria arcar com o processo particular? O que eu preciso alertar vocês? Fazendo de forma particular, você tem o seu diagnóstico mais rápido. Você evita aquelas etapas burocráticas. Às vezes, pelo SUS, para você ter acesso a uma neuropsicóloga, pode ser que demore cerca de 1 ano ou mais. No particular, você tem seu diagnóstico com até 2 meses. Então, a gente consegue acelerar esse processo quando a gente tem condições de arcar com ele financeiramente. Em quanto tempo eu consigo um diagnóstico de autismo? Posso dizer que o diagnóstico completo no particular vai girar em torno de 4 a 6 meses. Porque a gente está dizendo de você passar pelo neuro, você fazer os exames que ele te solicitar, depois você vai ter que achar um neuropsicólogo para poder fazer a parte de investigação por testagens. Então, mais ou menos aí de 4 meses a 6 meses para você conseguir de fato ter o seu diagnóstico fechado. O que eu quero dizer? Porque você vai ter que voltar no neuro. O neuro ele vai ter que fazer para você um relatório dizendo da sua condição. Aí você vai atrás dos seus direitos, como o CIPTEA. Algumas pessoas se beneficiam do LOAS. Boa tarde, minha filha deu convulsão. Me encaminharam para um neuro. Por quê? LOVA é o neuro que avalia quadro convulsivo. Ele que vai pedir os exames para entender o porquê essa convulsão está acontecendo. E vai passar a medicação também para ajudar a não ter mais crises convulsivas. Porque toda vez que a criança, o adolescente ou o adulto tem uma crise, áreas do cérebro são afetadas. Aqui, ó, que a Aline disse pra gente. Eu sempre mostro a sua live para o meu marido. Ajuda a gente a lidar com o meu autismo. Que coisa boa, Aline. De fato, chama ele para assistir a live aqui que ele já vai pegando aí algumas questões aí para poder te ajudar. Que coisa boa. Obrigada, viu, por você estar aqui. Vou explicando para vocês quais são as diferenças entre TDAH e autismo. Primeiro, a gente precisa esclarecer o que é TDAH, o que é autismo. Os dois são transtornos do neurodesenvolvimento. Patrícia, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Significa que você tem um cérebro que funciona diferente, que você é uma pessoa única, exclusiva, que tem um funcionamento diferenciado. Isso não te torna alguém melhor ou pior que ninguém, mas você tem características que são únicas e exclusivas suas, tá? Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu já nasci com essa condição. Não é algo que eu vou adquirir ao longo da vida. Não tem como você nascer típico e aos 15 anos desenvolver TDAH. Não tem como você nascer uma pessoa típica e aos 20 anos desenvolver autismo. Se você foi diagnosticado, mesmo que na vida adulta, não é porque você desenvolveu mais tarde, você sempre teve. Só que isso não foi visto, isso não foi percebido. Só para deixar claro que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então você já vai ter sintomas e sinais desde a infância. Por mais que na infância não foi descoberto. Porque você pode ter camuflado sintomas e sinais. Patrícia, o que é uma camuflagem? Patrícia, o que é um mascaramento?
A camuflagem e o mascaramento significa que você se comportava de determinada maneira aceitável pela sociedade, por mais que você tivesse algumas características diferentes ali, mas na maior parte do tempo, a sociedade te via como uma pessoa inteligente, comportada. Vou trazer um exemplo clássico. A criança que senta e fica brincando sozinha por horas. Ela ama Lego, ela é fissurada com Lego. Ela fica lá 8, 10 horas se deixar brincando com Lego sem nem comer, nem ir ao banheiro. Todo mundo olha e fala: nossa, que bonitinho. Ela é tão quietinha. Ele é tão bonzinho, nem te dá trabalho, né? A sociedade olha isso como características louváveis. E essa criança pode ter um diagnóstico aí tardio na vida adulta, porque ela camuflou os sintomas e sinais, porque era uma criança mais quietinha, mais na dela. E a adulta adora, né? Uma criança que não dá trabalho, adulto adora. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que isso significa, Patrícia? Uma pessoa com TDAH, ela tem falta de atenção? Ela tem um prejuízo na atenção? Pessoa com TDAH não necessariamente significa que ela tenha um problema de atenção. Muitas vezes, na verdade, a pessoa com TDAH, ela tem uma ótima atenção, porém, ela se distrai com muita facilidade. Então, a atenção dela fica migrando de um lugar para outro. Ela não consegue sustentar a atenção por muito tempo em um único objetivo. Isso não significa que ela tenha um problema com a atenção, só que é um cérebro com pouca dopamina, então vai ficar buscando atenção em lugares que estão mais interessantes. A Leuzinha: meu filho não entende nada que eu falo. Leuzinha, será que ele não entende nada ou ele tá tão submersivo em algo que ele não presta atenção no que você fala? A gente também precisa diferenciar isso. Às vezes você tá falando com o seu filho, mas ele tá tão mergulhado na atividade que ele não tá prestando atenção em você, ele tá prestando atenção na atividade. E uma das características para o diagnóstico infantil é esse. É quando tem lá no questionário para os pais, tem escrito lá assim: parece que não está te ouvindo quando você fala diretamente com ele. Geralmente, pessoas com TDAH vão dar check aí. A mãe vai falar: realmente, parece que ele não me ouve. Tem pais que chegam a levar o filho no oftalmo porque acha que ele está com problema de audição. Só que, na verdade, ele está hipofocado. Ecolalia é quando um som me atrai muito e eu fico ouvindo repetidas vezes. Já viu autistas que estão sempre assistindo a mesma coisa? É muito comum em pessoas autistas desenvolverem um conforto ali por determinados estímulos e ficar vendo aquilo repetidas vezes. Aí você fala assim: não, fulano, pelo amor de Deus, não aguento mais, vê outra coisa, faz outra coisa, isso de novo. O processo de ecolalia, ele é dessa forma. Sabe aquela música que você gosta dela e você fica escutando ela toda hora, você fica cantarolando ela o tempo todo, você faz isso por dias, por meses, a fio? Isso são uma das características do autismo. O Luan perguntou: compulsão alimentar está mais ligado ao autismo ou ao TDAH? Luan, e se eu te explicar que a gente pode ter compulsão alimentar nos dois? Podemos ter um quadro de compulsão alimentar tanto no autismo quanto no TDAH. Sabe por quê? É satisfatório comer determinados alimentos, né? Como a pessoa autista, ela tem uma certa restrição, tem alimentos que ela não consome de jeito nenhum, tem outros alimentos que ela vai consumir de forma exagerada, porque gosta muito daquilo e vai querer comer só aquilo.
Entende? Em toda ocasião, em toda circunstância, vai querer comer só aquele determinado alimento. Então, vamos pensar, geralmente, pessoas autistas, elas gostam muito de alimentos de textura, de cor amarela. O que seria alimentos de cor amarela? Pastel, coxinha. Muito saboroso, né? E aí, como ela só gosta de alimento de cor amarela, ela vai ter dificuldade de comer alimentos de outras cores, como vermelho, verde. Agora, imagina uma pessoa só comendo coxinha, só comendo pastel. É saudável? Não. Não é nada saudável, se a gente for pensar. Ah lá, Bruno, eu não gosto de abacate. A Joane falou: meu esposo é seletivo até com roupas. Tem muita camiseta preta. Então, olha só. É muito comum essa seletividade com roupas. Geralmente, pessoas autistas preferem roupas confortáveis, que não tenha etiquetas, que tenha, não gosta daquelas etiquetas que ficam pinicando, sabe a etiqueta típica ali, que ela é tipo um plástico? Aí tem que sair recortando todas as etiquetas. Não gosta de roupa colada, que pinica. Geralmente tem uma dificuldade com lã. Algumas texturas são desafiadoras para o autista. Então eles vão preferir o quê? Uma camiseta de algodão, larguinha, que não fica pegando no corpo. Mulheres não vão gostar de salto, vão preferir um tênis, uma sapatilha, algo que seja mais confortável. A Laila perguntou: meu neuro pediu para eu passar no neuropsicólogo. Ai, a pergunta saiu. Alguém fixa de novo? Por favor. A Camila falou: meu sonho é fazer teste com você, mas logo realizo e eu vou estar aqui para te auxiliar nesse processo, viu? Pode contar comigo. Meu neuro pediu para eu passar pelo neuropsicólogo e meu psiquiatra falou que não é TDAH. Laila, infelizmente, é muito comum a gente ter alguns psiquiatras, principalmente os mais velhos, que não acreditam em TDAH. Vou dar um exemplo para vocês de um relato de uma mãe que eu escutei ontem aqui no TikTok. Olha só o que aconteceu com essa mãe. Ela fazia o acompanhamento do filho dela, diagnosticado com TDAH, criança, pelo plano de saúde. Só que ela falou que era muito difícil conseguir marcar neuro pelo plano. E que um dia ela entrou em contato com o plano e tinha um neuro que ele tinha horário todos os dias da semana. Ela falou: que maravilha! Perto do meu trabalho, tudo que eu preciso. Foi lá, marcou o neuro. Quando chegou na consulta, disse que era uma sala assim cheia de brinquedos. Ela pensou: nossa, que neuro atualizado, tem até uma sala de brinquedos para as crianças, que legal. Aí diz que o neuro chega nessa sala e fala: mãe, você é muito sincera com você. Eu não acredito em TDAH. Olha pro seu filho, ele tá sentado brincando por 1 minuto. Gente, o que é ficar sentado brincando por 1 minuto numa sala com um monte de brinquedo novo? É claro que a criança ia estar sentada brincando com aqueles brinquedos que ela nunca viu. Normal. E aí ele lavou a cara da mãe, falou que não acreditava em TDAH, que não ia passar para ela a receita do medicamento, pintou com a mãe. E ele já era um senhor. Então a gente tem uma dificuldade de alguns profissionais da área da saúde de acreditar em determinados transtornos. Eu, Patrícia, já ouvi muito profissional dizendo assim: você está procurando pelo em ovo. Já tive paciente que trouxe esse relato para mim. Ah, Patrícia, eu fui falar com não sei quem da possibilidade de autismo que a gente está levantando e disseram que você está procurando pelo em ovo. E aí a gente percebe o quanto a gente tem profissionais desatualizados no ramo. Infelizmente. Então, uma dica que eu posso dar para você é: faça a sua avaliação neuropsicológica. Só faça. Porque se o seu neuro pediu, é porque ele acredita que possa ser essa condição, sim. Ele só quer evidências disso, através da avaliação neuropsicológica. Então, só faça.
É a famosa frase, você já sobreviveu até agora, não vai mudar nada. Ô Regis, eu acho um absurdo a pessoa falar algo desse tipo. Você sobreviveu até agora com um monte de prejuízo. A partir de agora, que você tem a possibilidade de ter um atendimento digno, direcionado para suas necessidades, você não vai fazer isso não porque você já tem uma certa idade? Pô, agora existem estudos, possibilidades, tratamento, agora que é a hora de você, de fato, entender qual que é a sua condição, qual que é a sua situação. Não tem hora para isso, gente. A gente vê pessoas com 50, 60 anos sendo diagnosticadas com autismo. E a dinâmica familiar muda depois que essa pessoa tem a medicação adequada, faz terapia. A família inteira agradece. Então, se eu tenho algo para te direcionar, você já está com 30, 40, 50, 60, desconfia que você possa ter alguma condição do neurodesenvolvimento que foi negligenciado, que na época não se falava sobre isso. Busque por ajuda, busca fazer sua avaliação. Vocês têm que ver a diferença que é quando a gente tem um paciente sem diagnóstico fechado fazendo terapia com um que tem um diagnóstico fechado. A pessoa que a gente sabe a condição dela, o que ela tem, a gente desenvolve um protocolo que seja específico para as necessidades dela. Então, a gente tem um ganho. Agora, a pessoa que a gente não sabe o que ela tem, a gente vai ficar ali só amenizando o sintoma. Até descobrir de fato o que ela tem e ter um tratamento que seja efetivo para a necessidade dela. A Renata, meu filho, é muito disperso, vive no mundo da lua. Vou diminuir tela, se não melhorar, buscar avaliação. Bom ponto o que a Renata trouxe pra gente. É a orientação que eu faço para qualquer pai. Você não tem pessoas diagnosticadas na família com TDAH? Você está percebendo que seu filho é muito disperso? Seu marido não é assim, você não é assim, você não tem outras pessoas com essas características? Reduz primeiro as telas. Se você observar que mesmo reduzindo as telas, a dispersão permanece, busca por uma avaliação. Perfeito, Rei. Super concordo com você. O Henrique, eu não consigo conversar olhando diretamente nos olhos ou até mesmo no rosto da pessoa. Quando olho, lembro de alguns gatilhos desencadeados. Ó, que interessante que o Henrique trouxe. Vamos distinguir, então, o que é o não conseguir olhar nos olhos do autista e o que é o não conseguir olhar nos olhos de alguém tímido? Ou que sofreu algum maus tratos? Ou que desenvolveu um quadro de ansiedade social? Então, a gente tem dois fatores aí. Uma pessoa que não consegue olhar nos olhos porque é desconfortável, porque gera um gatilho nela, do que uma pessoa que tem uma certa sensibilidade e não consegue fazer contato visual, conversa olhando para os lados. A gente tem uma diferença aí. Posso trazer um exemplo pessoal para vocês. Eu sou uma pessoa que tem o estrabismo. O meu estrabismo na infância, ele era muito acentuado. Para quem não sabe o que é o estrabismo, é o olho torto, gente, falando de forma bem popular. Então, eu era uma criança com um estrabismo muito acentuado e toda vez que eu fazia contato visual com qualquer pessoa, todo mundo falava, olha, o olho dela é torto. E era muito desagradável. Então, durante um tempo, na minha infância, eu evitava fazer contato social. Isso significa que eu sou autista? Não. Eu evitava fazer o contato social porque assim ninguém ficava me lembrando que eu sou estrábica. Isso aí já foi um alvo superado. Eu continuo sendo estrábica numa intensidade um pouco menor, mas hoje eu faço contato visual assim mesmo. Se alguém falar, eu falo, pois é, tenho. E aí? Que diferença que isso faz? Nenhuma, né? É só uma questão estética, gente. É uma questão estética. Por que as pessoas se incomodam tanto com o estrabismo? É só uma questão estética, mas acontece. E o William falou, ok, no seu caso era vergonha. Isso, William.
Agora, se eu não fizer contato visual porque é desconfortável, mas não é um desconfortável de eu tenho vergonha de olhar nos olhos porque é diferente, aí pode ser uma característica do autismo. Agora, eu não fazer contato visual porque eu acho que a pessoa tá me julgando, se eu olhar nos olhos dela, ela vai ficar me reparando e vai ficar vendo as imperfeições que existem em mim. Isso pode estar relacionado com uma ansiedade social. Isso pode estar relacionado a um evento traumático e não ao autismo, tá bom? O Henrique falou, na verdade, no meu caso, são esses gatilhos, timidez e com medo de falar tão direto com a pessoa, aí ó. E a pessoa se ofender, que é o meu medo. Entendi, Henrique, fez sentido pra mim. Percebe que no caso do Henrique está mais relacionado com uma ansiedade social? Isso, boa, Rei. Quem quiser marcar uma consulta, saber sobre a avaliação neuropsicológica, tem um balãozinho aqui embaixo, escrito serviços. Só clicar nele que você consegue falar comigo, me mandar uma mensagem, tá bom? Se quiser também antecipar o processo e me chamar lá no verdinho, é só ir no link da minha bio. Fechou? Dúvidas até agora ou posso continuar aqui? A Babi falou, eu não consigo manter contato visual devido a uma causa sobrecarga e ser extremamente desconfortável. Babi, gente, é diagnosticada com autismo. Ela conseguiu exemplificar pra gente o que gera nela. Gera um desconforto, gera sobrecarga. Então, por isso que ela evita fazer o contato visual. Ainda mais, gente, pensa só, essa pessoa ela tá com vários adereços. Tem várias informações no rosto dela. É o suficiente para gerar uma sobrecarga sensorial na pessoa autista. Então, por exemplo, tem vários pontos de atenção no rosto dela, vários elementos. É o suficiente para gerar uma sobrecarga. Então, por isso que é necessário evitar esse contato visual para não ter uma crise. E aí as pessoas têm dificuldade de entender o que é a crise no autismo. Tem gente que acha que é uma criança fazendo manha. Tem gente que acha que é um adulto desequilibrado. Mas as crises emocionais numa pessoa autista está relacionado a excesso de estímulo. Então, foi uma pessoa que foi hiperestimulada com vários fatores. Então, vamos pensar. A mãe levou o filho autista para ir no centro da cidade no sábado, que a gente sabe que é o dia mais cheio, sábado pela manhã. Aí essa criança está submetida a sons diversos, a uma poluição visual gigantesca, a cheiros de tudo quanto é natureza, cheiro de perfume, cheiro de esgoto, cheiro de xixi, tudo quanto é cheiros. Todos esses estímulos vão gerando uma sobrecarga cerebral ao ponto que o autista ele se desregula. E em se desregular, ele vai apresentar uma crise. O coração acelera, é muito estímulo. Então, começa a chorar, começa a rolar no chão, começa a se bater, começa a rasgar a roupa, porque se sobrecarregou. Então, vocês percebem que não é uma coisa tão simples assim, como a sociedade rotula? Eu sou sincero, sou um pouco direto e acabo ficando tímido e com medo de ofender. Tento equilibrar. Bom ponto, Henrique. Sabe como a gente consegue fazer esse equilíbrio? Através da terapia. Na terapia, na abordagem da TCC, a gente tem um treino em habilidades sociais, que é justamente para eu desenvolver assertividade, segurança, repertório de fala, e aí eu me sinto mais confortável quando eu vou fazer interações sociais. A Babi, é horrível o excesso de estímulo no mesmo dia. No dia seguinte, dá crise de Shandau e Meltdown.
Olha só, a Babi trouxe pra gente o que acontece. E sabe o que é mais preocupante? Geralmente, a pessoa autista, ela não consegue se monitorar para entender quando ela está começando a se desregular. Dentro da condição do autismo, a gente tem também uma dificuldade em avaliar as emoções, em perceber o que está sentindo, em se compreender. Se existe uma dificuldade em eu nomear emoções, perceber quando eu estou desregulando, isso significa que eu vou desregular. Por quê? Se eu percebo que o ambiente está me estimulando demais, eu posso ir embora para um lugar seguro, deitar em posição fetal com a mãozinha de dinossauro, no escuro, para eu me acalmar. Agora, se eu não percebo que eu estou prestes a desregular, eu vou desregular com muita intensidade, num ambiente não seguro. Tem coisa pior do que você se desregular em meio a estranhos? Ou você se desregular num ambiente que as pessoas não entendem o que você está passando? Eu acho que é extremamente constrangedor, na verdade, né? Nessa, seletividade alimentar, o TDAH pode ter também? Pode, Nessa. Porém, não de uma forma tão intensa como no autismo. Então, a pessoa com TDAH, ela pode ter uma seletividade alimentar por uma preferência por alimentos que sejam mais prazerosos, palatíveis. Então, geralmente, são pessoas que gostam muito de industrializados, de doces, de alimentos gordurosos. Então, a gente precisa ter com TDAH também uma reeducação alimentar, para poder modificar esse paladar que está prejudicado pelo excesso de condimentos. Eu acho curioso que um dia a gente estava vieram uns amigos aqui para casa e a gente estava conversando sobre alimentação. Aí o pessoal estava conversando sobre um autor que escreveu sobre alimentação, e ele falou que uma vez ele estava no restaurante e aí ele estava ali chupando um limão e ele achou o limão doce. E aí ele estava chupando o limão com muito gosto e todo mundo tá assim, que isso? Esse limão tá extremamente azedo e você tá chupando ele como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Ele falou, não, mas o limão tá doce. Não tá azedo. O que isso significa? Essa pessoa, ela fez uma limpeza tão boa de paladar que ela até achou o limão doce. De tão desintoxicada que essa pessoa estava. Quando a gente fica muito intoxicado de alimentos prazerosos, alimentos não saudáveis, a gente passa a ter dificuldade de comer o alimento saudável. A gente não vê graça na fruta mais. A manga tá doce, mas a gente não acha que ela tá tão doce assim. Porque o nosso paladar está prejudicado, contaminado por alimentos extremamente palatíveis. TDAH também tem hiperfoco. O que acontece no TDAH é que esse hiperfoco ele é transitório. Ora o hiperfoco está em uma coisa, ora está em outra. Porque enjoa, cansa, não tem tanta graça mais. E aí acaba mudando de interesses. Pessoas com TDAH costumam mudar de interesses com muita frequência. Isso acontece, uma busca por novidade. Por que TDAH busca tanto por novidade? Porque falta dopamina no cérebro. Se não tem dopamina de forma adequada no córtex pré-frontal, eu vou estar sempre refém de dopamina barata, de dopamina rasa, rápida, superficial, que é redes sociais, alimentos, filmes, séries, me divertir, uso de ilícitos, substâncias, porque gera um barato, uma coisa boa. Então, pessoas com TDAH, elas estão mais suscetíveis a desenvolverem vícios. Isso é um fato. Então, a gente precisa se policiar mais, porque a gente tem mais suscetibilidade a desenvolver vícios por falta dessa dopamina. Então, a gente fica buscando por experiências, por sensações, por prazer.
A seletividade do autismo é rígida demais. Até cheiro saiu. A Flor disse: meu filho teve seletividade alimentar severa e o diagnóstico veio tardio. Agora eu vou me investigar. Boa, Flor. O que a Flor tá trazendo pra gente? Meu filho foi diagnosticado e os profissionais falaram que tem um fator genético associado. Então eu vou investigar também, porque eu tenho características semelhantes às dele. Pode ser que a autista seja eu. O gene predominante seja eu. É muito comum, tá? Quando se tem o diagnóstico de um filho, o profissional já fala assim, ó, eu sugiro que ou você ou o seu marido, ou os dois, façam uma avaliação também, porque pode ser que um dos dois seja autista. E um dia eu estava assistindo alguma coisa sobre autismo, não lembro onde que foi, mas eu lembro do relato da mãe, tipo, a mãe falando assim, poxa, eu nunca desconfiei que o meu filho era autista, afinal ele era tão parecido comigo. Então, na verdade, olha só, a mãe não levou para fazer um diagnóstico porque o filho tinha características muito semelhantes às delas. Então, se ela não tinha nada, se ela era uma pessoa normal, o filho dela também era normal. Aí depois ela vai lá e descobre uma condição de autismo. Pensa. A seletividade do autista é rígida demais, até cheiro incomoda, cor, textura, exatamente isso. A sensibilidade sensorial é muito predominante no autista. Porque eu o tempo todo transformo minha personalidade para me encaixar em pessoas diferentes. Violeta, a gente tem que avaliar de onde que vem isso. Não consigo te dizer sem mais elementos. Pode ter relação com não querer ser rejeitada? Pode ter. Pode ter relação com uma necessidade de agradar? Pode ter também. Então, eu te sugiro que você passe aí por um profissional da psicologia para tentar entender por que você faz isso. Igual um camaleão, né? Fica se adaptando aos cenários e pessoas para deixar elas confortáveis, para não se decepcionar, para que elas não vão embora da sua vida. A gente precisa entender o que está por detrás disso. A Flor falou, eu não aceitava que o meu filho fosse autista, porque achava que era apenas personalidade, igual a do pai. Violeta, não seria masking? Não sei se é masking. Eu preciso de mais evidências para entender se é masking. Mulheres autistas, nível 1 de suporte, elas acabam mascarando sintomas, que é o masking, por ter uma facilidade de se adaptar. Ainda mais se essa mulher tiver aí uma alta habilidade de superdotação associada. Então, ela consegue fazer uma leitura de ambiente e saber exatamente como ela deve se comportar naquela situação em específico. Mas a gente precisa entender, Violeta, se no seu caso não pode estar relacionado com uma necessidade de agradar ou de pertencimento, porque isso também pode ter relação com traumas, eventos traumáticos. Uma criança interior ferida, que foi o que a gente conversou hoje mais cedo, né, no Clube do Livro. Então, a gente precisa avaliar para entender. Érica, tenho TDAH e tenho seletividade alimentar. E me dá raiva quando dizem que eu tenho paladar infantil. Ai, Érica, é muito comum. Pessoas à sua volta que não sabem da sua condição querer te explicar ou te rotular. Sabe por quê, Érica? Porque a gente que é TDAH, eu também sou, a gente foge à regra. A gente tem características que são únicas, exclusivas, nossas. Então, eu, por exemplo, toda vez que eu era obrigada a fazer algo que eu não queria, eu fazia de forma muito lentificada. Porque eu não queria fazer, eu estava sendo obrigada, porque senão eu apanhava. E eu era conhecida pela minha família como sendo lerda. Lenta, devagar, quase parando. Mas, na verdade, depois da vida adulta e que eu fui entendendo as minhas características, eu percebi que esse meu comportamento, ele é um comportamento de protesto.
Você está me forçando a fazer algo que eu não quero fazer. Eu vou até fazer, mas no meu tempo. Sabe, aquela pirraça? Protesto, tipo, eu não quero fazer. Mas você tem que fazer, Patrícia. Então eu faço até arrastando, porque eu não queria estar fazendo aquilo naquele momento. Entende? A Cláudia, doutora, tenho uma curiosidade. Há mais casos de autismo em meninos do que em meninas? Boa pergunta. Será que a gente tem mais a gente tem mais casos de autismo nos meninos do que nas meninas? A gente tem uma população com menos meninas autistas? Eu preciso me atualizar dos estudos comparativos com relação a isso. Mas, o que acontece? Geralmente, os meninos, por terem um estilo de criação que eles podem explorar, expressar, se aventurar, geralmente neles fica mais evidente o autismo. A gente consegue observar melhor o autismo. O TDAH também. Geralmente os meninos são diagnosticados mais cedo, porque eles já são ensinados desde cedo a serem mais livres do que as meninas. Enquanto meninas são ensinadas desde cedo a se comportarem, a serem boazinhas, a obedecer. Então as meninas, elas são o quê? Moduladas pela sociedade desde cedo para terem determinados tipos de postura e de comportamento. Então, o que acaba acontecendo? A menina, ela é diagnosticada bem mais tarde, porque ela é moldada socialmente para ser de uma determinada forma. Isso significa que a gente tem uma predominância de autismo no menino? Não necessariamente. Talvez essas meninas estão sendo diagnosticadas mais tarde, somente na vida adulta. Ricardo, na minha cidade, observo muitos meninos. Ricardo, porque os meninos é bem mais visível, já que as meninas estão mascarando sintomas, então fica mais evidente nos meninos de fato. O que fazer? Tem algum exame? Ilza, a gente não tem hoje um exame laboratorial que vai falar assim, bingo, autista. Igual o exame genético que sai lá, predominância, não temos. Como é feito o diagnóstico, tanto de autismo como de TDAH? Esse diagnóstico ele é clínico. O que significa um diagnóstico clínico? Ele é através de perguntas, de avaliação de sintomas, de sinais, de comportamentos. A pessoa ela precisa preencher alguns critérios, que a gente tem um manual para isso, para ser diagnosticada. Eu só vi que no canal que eu tinha no caso. Ó. Esse daqui eu também assisti. Tá. Então, a pessoa ela precisa ter alguns critérios. A gente tem o DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Então, a pessoa ela precisa ter ali aqueles critérios para ser diagnosticada. Como que eu avalio se essa pessoa tem esses critérios? Através da avaliação neuropsicológica, entrevistando ela, fazendo perguntas sobre contextos de vida. Nessa, obrigada pelo heart, me. Então, a gente tem vários inventários, a gente tem vários testes para poder fazer essas perguntas e identificar essas características e saber que tipo de transtorno é. Às vezes, a pessoa chega com uma hipótese de autismo e não é autismo. A Elis falou, meu marido não come quase nada, só come arroz, feijão e alguma fritura. Nada de legumes e de frutas. Essa seletividade em autistas, ela é muito predominante. De gostar do básico, arroz, feijão. Às vezes não gosta nem do feijão, às vezes gosta só do arroz. Geralmente autistas e TDAH gostam muito de carboidrato e de doces. Muito. E o carboidrato envolve também a fritura. Então, olha só, como é importante um tratamento multidisciplinar. Então, essa pessoa ela vai precisar ir para uma nutricionista, que vai fazer uma terapia alimentar,
que vai ajudar a pessoa autista a descobrir outros alimentos. Não sei se vocês viram um vídeo uma vez de uma moça que ela teve um bebê que estava em processo de introdução alimentar e o marido dela é autista. Aí ela estava fazendo introdução alimentar no filho e no marido autista. Tinha alimentos que o bebê super adorava e o marido fazia até vômito, por conta da seletividade. Tinha alimentos que ele não gostava nem de ver, mas quando ele experimentava, ele gostava. Então, visualmente, o alimento para ele era... Mas ao comer, ele falou, olha, isso é até gostoso. Então, a pessoa ela vai para o nutricionista fazer uma terapia alimentar para exatamente entender o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque, às vezes, essa recusa por alimento, ela aconteceu só de ver e achar esquisito. E não quis nem experimentar. Isso, Aline, uma nutricionista especializada. Exatamente. Na cidade vizinha aqui, a gente tem uma, por exemplo. Eu vejo ela na rede vizinha. Ela é especializada em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ela faz esse programa de terapia alimentar com pessoas autistas, com pessoas com TDAH e com crianças que têm dificuldade ali na alimentação. Então, ela faz essa... Eu acho lindo o trabalho dela. Precisamos mais de profissionais nessa área. Inclusive, quando eu tenho uma paciente nutri, eu falo muito para elas que é uma área muito promissora, que elas poderiam se especializar. Inclusive, eu conversei com uma paciente uma vez na época, ela fez uma pós. Quem precisar de indicação pode me pedir, tá? Eu indico ela. Excelente profissional. Fábio, tomo café da manhã entre 9 e 10 e por isso só janto. Isso é característica de TDAH? Não necessariamente, Fábio. A gente precisa entender os seus hábitos alimentares aí. Porque se você tomar um café às 9 ou 10 da manhã, mas que seja um café muito completo, de fato você não vai conseguir almoçar. Você vai estar cheio no horário do almoço. Babi, pessoas típicas podem ter traços autistas, mas para ser autista é preciso ter prejuízo funcional. Perfeito, Babi, perfeita colocação. Uma pessoa pode apresentar traços autistas e não ser autista. Ela simplesmente tem algumas preferências semelhantes a algumas características. Como que a gente faz a avaliação do autista? Precisa ter prejuízo na interação social recíproca, que é empatia, me colocar no lugar do outro, saber o que responder para aquela situação. Geralmente o autista tem dificuldade de saber o que responder, como responder, o que é adequado, o que é inadequado. Quer ver uma coisa interessante? Pessoas autistas acham uma bobagem o bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como você tá? Dá até um asco neles, porque eles falam, qual que é o sentido de eu perguntar como a pessoa tá, se ela sempre vai falar que ela tá bem e perguntar como eu tô? A gente podia pular isso e ir direto ao ponto. Para o autista, isso é uma formalidade desnecessária.